Fala aí, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Galera, o jogo de ontem contra o Bangu, cara, nos trouxe bastante chateações, né? Jogo em que o Vasco empatou em 2-2, né? E a gente teve aquele grande erro grotesco de arbitragem, né? Onde Jair foi expulso de uma maneira totalmente errada, né? E entre outros lances também, que isso só foi reflexo do Campeonato Carioca, né? Um campeonato extremamente fraco, um campeonato que chega a ser nível amador, né? Em muitos pontos. Eu que já vi grandes campeonatos cariocas na minha vida, e, cara, o campeonato de hoje é longe de ser aquele campeonato lá de trás, onde a gente ficava entusiasmado, a gente ficava com muita sede, né, de título. Hoje em dia eu não enxergo muito bem assim o Campeonato Carioca. Pra mim, se o Vasco ganhar, ganhou. Se o Vasco não ganhar, não ganhou. Não, eu também acho que o Campeonato Carioca não é um campeonato que diz muita coisa, né? A gente tem um grande exemplo recente, que foi o Botafogo no ano passado. O Botafogo que não chegou nem na semifinal do Carioca e quase foi campeão brasileiro, né? Mas isso aí é papo pra outro vídeo, né? Ainda falando sobre o Vasco, infelizmente a gente teve a lesão que mexeu com o torcedor vascaíno, né? Que foi a lesão do Paulinho Paula, né? Ele teve um problema no joelho direito, né? Onde houve o rompimento dos ligamentos, né? E esse tipo de lesão é muito grave. O tempo de recuperação pode durar de 8 a 10 meses, né? Então, eu vi muito isso nas redes sociais, durante as lives que eu faço aqui no canal. O torcedor vascaíno ficou muito sentido, cara, com essa situação, né? Porque foi um combo, cara, foi um combo. Além da gente ter ficado revoltado com a situação do jogo, né? Com a arbitragem fraquíssima, a gente teve esse grande problema que eu coloco acima de qualquer problema de arbitragem, cara. Que foi essa perca do Paulinho Paula, né? Um jogador ali, um dos pilares do Vasco atualmente, né? Eu coloco ele ali juntamente com o Piton, juntamente com o Payet. São jogadores pilares, né? Que são as estruturas do Vasco atualmente, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, se o Vasco vai trazer um jogador para ser a reposição do Paulinho Paula, né? Eu acho muito difícil encontrar um jogador com a mesma característica. O Paulinho Paula é um jogador extremamente polivalente, é um jogador que tá sempre ali na frente tentando ajudar, é um jogador que volta para marcar, fisicamente é um jogador extraordinário, mas infelizmente, cara, o futebol é assim, né? E acredito eu que o Vasco já tem que pensar para frente. A gente já tem que pensar em que jogador pode chegar. A gente não sabe se o Forza ou o Galdames vão ser jogadores que vão suprir essa saída do Paulinho Paula, ou se vai colocar ali o Prached, ou se vai colocar ali o Jair, ou se vai trazer alguma reposição, né? Algum jogador. E, cara, a gente tem um jogador que tá sendo bem falado ultimamente, né? Que eu acho que cairia como uma luva no Vasco, cara. Eu acho que esse seria o momento do Alexandre Matos fazer a jogada de gênio, né? A cartada de gênio, que é trazer um jogador extremamente moderno, né? Um jogador que vem jogando muito nas últimas temporadas, né? Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Deixa eu mudar a tela aqui, que eu tô falando do Igor Coronado. Igor Coronado, né, que é um jogador que está encaminhando a rescisão lá com o Al-Ittihad, que é o time dele atual, né, e ele quer jogar no futebol brasileiro. Um jogador, um meio campo, né, de 31 anos, um jogador que faz sim a função do Paulinho Paula, né, como vocês podem ver aqui nas características do jogador, né, um jogador que está sempre presente em todas os lugares do campo, né, na temporada atual 2023-2024, dos 15 jogos do Al-Ittihad, ele jogou os 15 jogos como titular. Isso é muito bom, e nesses 15 jogos ele marcou 5 gols, e ele teve também 7 assistências. Eu acho isso um número extremamente alto, né? A gente lembra que o Paulinho Paula, apesar de ser um jogador polivalente, ele não tem esses números grandes, né, de gols, de assistência. Ano passado, eu me recordo agora que o Paulinho Paula só teve um gol com a camisa do Vasco, foi um gol extremamente importante, né, contra o Bragantino, mas ficou só nisso, né? Não sei de cabeça agora os números do Paulinho Paula em relação à assistência, mas eu sei que ele é um jogador que não dá muita assistência. O Paulinho Paula é aquele jogador que ajuda muito ali na engrenagem, né? Ele ajuda muito nos passes, esse tipo de coisa. Então o Igor Coronado, acredito eu que seria uma grande reposição e teria esse plus, né? É um jogador que finaliza bastante, é um jogador que faz gols, é um jogador que faz assistência e é um jogador que quer vir pro futebol brasileiro, né? A gente sabe, pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais, vários times, vários torcedores de outros times estão interessados, né, no Igor Coronado, vamos supor, né? A gente sabe que torcedor corintiano quer o Igor Coronado, torcedor flamenguista quer o Igor Coronado, torcedor botafoguense quer o Igor Coronado, né? Mas, cara, chegou a hora do Alexandre Matos mostrar por que ele veio. Para ele tentar, vamos dizer assim, dar essa cartada e trazer esse jogador que seria essencial pra gente. A gente sabe de todas as dificuldades, né,
que existem no Vasco hoje em questão de contratação, muito pela 777, né, que bloqueiam vários jogadores, mas tem um ponto muito interessante, né, como eu tinha dito para vocês, que o Igor Coronado, ele quer jogar no futebol brasileiro, e ele encaminha a rescisão com a Al-Ittihad, ou seja, é um jogador que ficaria livre no mercado. O Vasco talvez precisaria pagar somente uma luva, e geralmente luva não chega a ser um valor tão alto, um valor de pagar multa de contrato, né, não chega a beirar 60 milhões, né, que é quando você tenta tirar um jogador que tem contrato com o time. Ele vindo de graça, o Vasco pagaria somente uma luva, pagaria um agrado pro jogador, né? Pagaria um agrado ali pro empresário do jogador, né? Então, cara, e pagaria obviamente o salário, né? Que o salário do Igor Coronado, acredito eu, que não deve ser um salário baixo, né? Mas eu acho que ele se encaixaria muito bem, um jogador muito moderno, um jogador, como eu já tinha dito pra vocês, jogou todos os jogos dessa temporada atual. Na temporada passada, né? Passando agora um pouquinho, deixa eu só tirar minha cara feia aqui do meio, deixa eu só botar minha cara feia aqui centralizada, né? Na temporada passada, dos 28 jogos do Al-Ittihad, ele jogou os 28 como titular, né? E ele teve 6 gols e 13 assistências, ou seja, um jogador muito forte em assistências, isso na temporada passada, ou seja, é um jogador que tá sempre jogando todos os jogos, jogou todos os jogos da temporada passada, jogou todos os jogos da temporada atual, né? É um jogador que chegaria, entre aspas, chegaria de graça, o Vasco talvez só precisaria pagar uma luva. Então, cara, nesse momento, cara, o torcedor vascaíno que ficou tão sentido, né, deixa eu só tirar aqui. O torcedor vascaíno que ficou tão sentido, né, com essa saída do Paulinho Paula, seria muito bom trazer o Igor Coronado. Um jogador com grandes números, né? Um jogador também que ele, apesar de ter... eu tinha até esquecido de falar sobre esse ponto, né? É um jogador que tem nacionalidade italiana, mas ele tem dupla nacionalidade, tanto brasileira como italiana. Lembra um pouquinho o Piton. O Piton, ele também é assim. O Piton, ele tem nacionalidade brasileira e italiana. Ou seja, a gente não perderia aquela vaga de estrangeiros, né? Hoje que o Vasco já estourou o limite, a gente tá em 7, vamos dizer assim, né? E, cara, seria um ponto muito interessante a gente trazer um jogador assim, que a gente não estouraria a vaga estrangeira, porque eu já tô descartando já o Orediano e o Capasso também, né? A gente lembra que o Galdames vai chegar, o Sforza também, mas com a saída desses dois jogadores a gente ficaria com 7 novamente, e seria o ideal a chegada do Igor Coronado, que a gente não estouraria essa vaga do número de estrangeiros, né? Então, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Igor Coronado seria boa? Algum outro jogador seria o ideal para esse momento do Vasco? Gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo na barra de comentários e se inscrevam no canal aí também, para quem não é inscrito, né? Deixa o like também, que me ajuda demais. E, rapaziada, tamo junto. É mais ou menos a notícia que eu trago hoje para vocês. Fazendo um resumo, né? Eu acho que o Igor Coronado cairia como uma luva no Vasco atual. Tranquilo? Nesse momento tão difícil, né? Que a gente perde Paulinho Paulo. Então, rapaziada, mais uma vez, obrigado. Tamo junto e valeu. É nóis.